O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, retomou o programa que revisa penas de presos, pela justiça, condenados da justiça, ou aquelas pessoas que estão com medidas ali, cumprindo algumas medidas provisórias. E o mutirão carcerário está sendo realizado em todo o país. Só no Piauí, quase 900 processos devem ser revisados com essa medida, com essa ação, com esse programa. Bartolomeu Almeida traz as informações. De acordo com o último mapeamento realizado pela Secretaria de Estado da Justiça, o Piauí possui aproximadamente 6 mil detentos. Eles estão no sistema em diferentes situações, alguns deles, inclusive, sem a sentença final condenatória. Para acompanhar o sistema carcerário brasileiro, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, realizou entre 2008 e 2014 mutirões. Houve uma pausa e agora eles foram retomados em todo o Brasil. No Piauí, as ações iniciaram dia 24 de julho e seguem até 25 deste mês. A meta é revisar, neste primeiro momento, aproximadamente 1.000 processos. Os trabalhos estão sendo coordenados pelo juiz representante do CNJ, Marcos Klinger, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Presos preventivos, pessoas privadas de liberdade que estão preventivamente presas há mais de um ano. Acredito que esse seja o recorte maior dos processos que irão ser analisados pelos juízes. Alguns casos relacionados a decisões judiciais recentes a nível de tribunais superiores, como, por exemplo, a questão do tráfico privilegiado, ou então algumas pessoas que estão cumprindo pena em regime diverso daquele que foi decidido na decisão condenatória ou que estão cumprindo pena em regime diverso daquele que está realmente decidido. Os processos das mulheres do sistema prisional também serão revisados, especialmente daquelas em condições diferenciadas. Um foco naquelas pessoas presas, mulheres presas, que tenham filhos menores ou então que sejam responsáveis por pessoas com deficiência. Também está dentro do número de processos que serão revisados pelos juízes. Segundo o representante do CNJ, o mutirão vai entrar no calendário oficial do órgão e o objetivo é garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição às pessoas privadas de liberdade. Vai entrar realmente para o calendário do Poder Judiciário e, de acordo com as informações que eu tenho do CNJ, pelo menos 2 vezes por ano, em cada semestre um mutirão. Isso envolve uma ação conjunta de todos os tribunais do país. Não é colocar simplesmente em liberdade, é analisar o processo, para que a gente possa garantir razoável duração de um processo penal, a colocação de uma pessoa em execução quando realmente é condenada e dentro da execução penal a gente possa reinserir essa pessoa na sociedade. E olha, 6 mil presos aproximadamente estão detidos no sistema prisional do estado do Piauí. Essa é a população carcerária do nosso estado. É muita gente, de fato, e é um salto, se você pegar do início dos anos 90 para cá, uma grande quantidade de pessoas passaram a compor a população carcerária no estado. Eu vou trazer mais detalhes ao vivo com o Bartolomeu Almeida, que acompanha esse caso, Bartolomeu? A Secretaria de Justiça é empenhada nesse mutirão. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que nos acompanha, o pessoal aí no estúdio do Jornal do Piauí. Joelson, foi o maior levantamento do sistema prisional do estado. Esse levantamento teve início ainda no mês de julho, foi concluído agora no mês de agosto, apontando aí mais de 6 mil presos no estado do Piauí. Houve um levantamento anterior, mas somente em 3 presídios. Este último levantamento foi realizado nos 17 presídios piauienses. Nós estamos ao lado do diretor jurídico da Secretaria de Estado da Justiça, o Heitor Bezerra, que vai levar mais informações, inclusive algumas informações, Joelson, já antecipando aqui, levando pela primeira vez essas informações sobre o perfil do sistema carcerário do estado do Piauí, o perfil dos presos aqui no nosso estado. Doutor Juan, boa tarde. Já dá para apontar, por exemplo, o perfil do nosso sistema carcerário baseado nesses dados desse levantamento? Bom, boa tarde pessoal de casa, boa tarde, Joelson. Bom, esse levantamento que nós fizemos em todas as unidades que nós temos. Nas 17 penitenciárias, nós levantamos 49 perguntas sobre o perfil carcerário. Isso envolve desde a parte judicial, por exemplo, qual foi o crime que levou ele até a penitenciária, como a situação dele, por exemplo, se trata de preso provisório, se trata de preso definitivo, desde a questões sociais
e educacionais. Por exemplo, qual é a porcentagem de analfabetos que temos hoje no sistema penitenciário? Qual é o grau de instrução que ele tem? Ele desempenha algum trabalho? Ele está tendo acesso a algum trabalho, alguma atividade de educação dentro da penitenciária? Então, a partir desses dados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos direcionar para que nós, da gestão do Coronel Carlos Augusto, nós podemos tomar decisões efetivas e ações efetivas para mudar essa realidade. E até mas informar esses órgãos do Judiciário, órgãos como a Defensoria, para dar uma maior atenção a, por exemplo, internos que podem, por exemplo, já ter uma atenção direcionada para aquilo. Então, Joelson, nós vamos antecipar alguns números desta radiografia do sistema prisional do estado do Piauí. Vamos a eles. Nós apontamos ali há pouco na reportagem que existem nesse universo de mais de 6 mil presos do estado, presos que ainda não tiveram a sua sentença definitiva, ou seja, são presos provisórios. Qual o percentual em relação a esse número de 6 mil, então, doutor? Bom, entre os 6 mil internos que estão hoje no sistema, nós temos em torno de 36%, ou seja, em torno de 2.300, que correspondem a presos provisórios, que estão aguardando realmente uma sentença definitiva para decidir se ele continuará no sistema ou se ele vai retornar à sociedade, claro, com alguma medida alternativa à prisão. Como a Sejus pretende resolver esse problema? Porque eles são provisórios, ou seja, pode estar ocorrendo, inclusive, algum tipo de irregularidade nessa prisão. Bom, é importante a gente destacar, a Sejus não resolve o problema, nós fazemos a custódia. Então, esses são dados que vão ser relevantes para o judiciário, para que ele, sim, analise a sentença, analise a situação daquele preso e decida se ele vai continuar preso ou se ele vai retornar ao convívio da sociedade. Mas isso é algo que cabe ao judiciário. Esses números serão levados, portanto, ao judiciário? Levados ao judiciário. Inclusive, agora está ocorrendo um mutirão em que o judiciário, aqui no Piauí, vai rever em torno entre 500 e 1.000 processos de presos provisórios que estão lá dentro da penitenciária há mais de um ano. Então, são decisões como essa que cabe ao judiciário realmente ter. Agora vamos para um outro ponto importante, Joelson, que é sobre o perfil educacional dos presos aqui do estado do Piauí. O que foi que o levantamento apontou, doutor Heitor? Bom, o levantamento apontou que em torno de 20% dos detentos, eles se autodeclaram que não sabem ler ou escrever. Então, é 20% de analfabetismo desses internos que estão lá hoje. Então, a partir disso, nós vamos direcionar para o nosso setor de humanização para que tome medidas efetivas junto à SEDUC, junto a áreas do governo que tratam dessa questão, para que possam alfabetizar esses internos, né? Outra coisa, outro dado que nós temos relevante é quanto realmente a esse grau de instrução. Pelo nosso levantamento, nós temos que a maior parte que estão lá sequer terminaram o ensino fundamental. E à medida que vai aumentando o grau de instrução, vai diminuindo a quantidade. Ou seja, mostra que, de fato, a educação, ela tira de dentro do crime. Ok, então, Joelson, só para encerrar aqui a nossa entrevista, o perfil, então, socioeconômico então, desse universo de 6 mil presos no estado? Bom, quanto à questão socioeconômica, nós também pegamos o levantamento de que a maior parte que está hoje no sistema declara que a renda mensal familiar não chega a um salário mínimo. E muitas das vezes essa renda mensal se trata apenas de benefícios governamentais. Ou seja, mostra também que a pobreza está diretamente relacionada à criminalidade. Ou seja, vai aumentando a renda mensal familiar, vai aumentando a estrutura familiar e vai diminuindo a probabilidade dele estar lá dentro do sistema. Então, muito obrigado ao doutor Heitor Bezerra, Joelson, diretor jurídico da Secretaria de Estado da Justiça. Portanto, números importantes que deverão ser trabalhados em cooperação da Sejus com os mais diferentes órgãos em relação ao sistema prisional do estado do Piauí.